Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu tô com meu amigo, meu mentorado, José Carlos Fonseca. Ele prometeu que vai descomplicar as finanças hoje. Então, para você que é igual a mim, conservadora nos investimentos, conservadora, é hoje que a gente vai melhorar essa carteira, não é isso? Muito bom, muito bom. Obrigada, José Carlos. Eu quero entender como que... Eu vou falar mais um pouquinho do currículo dele que vale a pena. Ele é assessor de investimentos certificado pela CVM Ancor, sócio da Seron Investments, empresa credenciada pela XP Internacional. Então, se você tiver dúvidas ao investir, já deixa nos comentários, não deixa de deixar seu like também e acompanhar o nosso Fala Expert. Bem-vindo! Fala pra gente como é que começou a sua jornada em planejamento financeiro, investimentos, como é que começou tudo? Pois é, na verdade eu tenho uma carreira que é muito longa. Eu já trabalho há mais de 50 anos. Eu comecei a minha carreira na Vale e, de alguma maneira, quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava com o mercado financeiro, fazendo análise econômico-financeira de projetos. Nessa época, a Vale estava em expansão grande, fazendo projetos Carajás, projetos trombetas de alumínio, e eu participei durante uns 2 anos da montagem, avaliação e decisão financeira que acabou viabilizando e tocando esses principais projetos. Daí para frente, como a minha formação era na área de TI, eu comecei a focar mais na área de TI. Então, fiz praticamente a minha carreira como CLT na área de TI e fui, durante esse período, gerente sênior, consultor, analista e desenvolvi uma série de atividades até que me aposentei como diretor de TI da Xerox do Brasil. Então, isso já é uma história mais antiga e que valia a pena compartilhar. Com certeza. Bom, o que aconteceu nos últimos anos? Eu tive meu próprio negócio, eu fiz um MBA em administração de empresas pela Copiad e comecei a atuar também na área de gestão empresarial. À medida que essas coisas foram gerando resultado, eu acabei trabalhando para a Marinha do Brasil como consultor para um ministério de Angola para fazer um plano estratégico para a mudança de ministério que estava acontecendo e fui para a área financeira de uma forma mais efetiva no momento em que eu percebi de que o mercado financeiro estava sendo uma oportunidade melhor do que as que eu tinha como TI e como gestor de empresas. Bom, eu comecei como consultor há uns 8 anos atrás e sou certificado e assessor de investimentos credenciado a XP, sócio da Seron Investments há pelo menos 2 anos. Nossa! E você cuida de uma carteira de mais ou menos quanto? Pois na prática, cada um de nós, como assessor, tem uma carteira de investimentos. Como eu ainda sou novo nessa função, minha carteira está hoje em torno de 10 milhões de reais. Novo. Pois é. Imagina daqui a mais 2 anos. Pois é, daqui a mais 2 anos ela vai estar em 50 milhões. Mas o interessante é que há 1 ano atrás eu tinha menos de 500 mil. Então, esses últimos meses eu consegui amplificar e fazer com que a minha carteira aumentasse 20 vezes, o que é uma coisa muito positiva. Muito, muito positiva. Sabe o que significa? Que as pessoas têm segurança em você. Isso. E você acha que o networking te ajuda também a ampliar essa carteira? Pois é, o networking é fundamental. O papel principal, a missão do assessor de investimento é identificar clientes e ajudar esses clientes a investir em conjunto com ele cada vez melhor. Então, para poder fazer isso, networking é fundamental. Então, tive aí algumas experiências no BNI, Business Networking International, que é uma associação de empresários
que se reúne semanalmente com o objetivo de amplificar os negócios cada um dos outros. É um dos maiores grupos de networking no Brasil, certo? Isso. É muito isso. bom, principalmente para quem está começando a carreira, é muito bom mesmo. Isso, são quase 300 mil pessoas no mundo dentro da rede do BNI. No Brasil, a gente já deve estar com alguma coisa em torno de uns 5 mil. Olha, e você acredita que o brasileiro ele tem aumentado esse nível de consciência sobre planejamento financeiro, sobre carteira de investimentos? Olha, o Brasil ainda é uma figura difícil quando a gente pensa em investimento. A gente tem uma população com uma renda mensal muito pequena, a maioria do nosso povo, quase 80%, está endividada e está ainda longe de poder começar a investir. A coisa positiva, se a gente for olhar o mercado financeiro, em especial a Bolsa, é que nesses últimos 4, 5 anos, a gente saiu de mais de 1 milhão de investidores para agora quase 5 milhões. Então, está havendo realmente uma mudança de perfil e cada vez mais o público, né, o dia a dia das pessoas está dando mais atenção e permitindo atuar e, na verdade, rentabilizar o seu dinheiro através do mercado financeiro. E eu acredito muito em movimentos na internet, como você, por exemplo, tem hoje uma newsletter no LinkedIn, que a gente está trabalhando. Esses movimentos de educação financeira, as pessoas leigas como eu, como várias pessoas que estão assistindo esse podcast, ajudam também a ter mais segurança, né? Olha só, o assessor, por melhor que ele trabalhe, por mais preparado que ele esteja, tem como função principal trabalhar junto com o cliente para entender o seu perfil de investimentos, procurar a partir daí verificar as melhores oportunidades e junto com ele investir e acompanhar a evolução desse investimento. Então, se a gente entender isso como papel, o cliente, na verdade, ele é uma figura fundamental nessa história. Se ele não tem um mínimo de educação financeira, se ele não tem um mínimo de conhecimento sobre os produtos e serviços, né, que ele está querendo e, na verdade, utilizando, ele acaba ganhando muito menos do que ele poderia se ele tivesse essa educação, esse preparo e minimamente soubesse, né, como investir e como, na verdade, assegurar que os seus objetivos financeiros estão sendo atingidos. E qual a diferença de você investir individualmente e investir com um assessor? Pois é, essa pergunta é muito boa. Olha, o assessor de investimento, ele é um profissional especializado e preparado para encontrar dentro do mercado financeiro as principais oportunidades de investimento. Eles, junto com o cliente, vão estar definindo uma carteira que vai estar aderente àquele perfil daquele cliente e aos objetivos financeiros dele. O que a gente sabe hoje é que algumas pesquisas já mostram de que investir sem um assessor financeiro significa pelo menos 4% a menos de rentabilidade por ano. Então, quanto é que vale você ter um assessor financeiro? Em torno de 4% ao ano a mais de retorno nos seus investimentos, o que é muito. Muito, claro. Qualquer que seja a taxa Selic, maior ou menor, 4% de diferença de resultado anual faz uma diferença enorme. Enorme, com certeza. E agora falando em investimento, para mim é uma sopa de letrinhas. CDB, CDI, LCI, etc. Ele já estava me dando uma aula antes da gente começar. Fiquem com inveja. Eu falei para ele que eu sou ultra conservadora, né? Eu não sou nem conservadora, eu era da poupança, né? Meus pais são velhos. E aí eu tô fazendo pequenos movimentos e tal. Então, hoje, se você pegasse uma carteira, sei lá, de 10 mil reais, como é que você dividiria essa carteira, pensando assim, em emergência, em alavancagem, como é que seria isso? Pois é, vamos aumentar o seu investimento. 10 mil é muito pouco. 100 mil, Vamos passar para 100 mil reais. Então, olha só,
Para você montar uma carteira e gerar o melhor resultado para um determinado investidor, vamos chamar ele de cliente, você precisa saber qual é o perfil desse cliente, como é que é o apetite dele para tomar risco. Aham. Se ele é conservador, se ele é moderado ou se ele é arrojado. Então, os percentuais de alocação para cada tipo de perfil são diferentes. Aham. Então, por exemplo, vamos pegar 100 mil reais. No momento atual, a gente poderia, tendo 100 mil reais, alocar em torno de 80% em renda fixa e 20% em mercado internacional e renda variável. Então, você teria 80 mil em títulos de renda fixa, em torno de 10 mil, 15 mil reais em títulos de renda variável, que praticamente é você se expor ao mercado de ações, e pelo menos mais 5% no mercado internacional. O que a gente está percebendo é que o mercado internacional continua sendo muito importante para o investidor brasileiro. O que a gente olha historicamente é de que quem investiu no mercado internacional parte do seu dinheiro não se arrependeu. A gente está num momento de dólar alto, em geral, nesses momentos a gente não tem o melhor retorno sobre os investimentos internacionais, mas as bolsas estão num nível bastante elevado e a expectativa é que à medida que a taxa de juros, que o Fed, reduz as taxas de juros americanas, a gente vai ter uma boa alavancagem nessa bolsa americana. Então, investir na bolsa, investir em títulos que são os CDs, que são os equivalentes CDBs no mercado global, vão fazer a diferença para os investidores que aceitarem e entenderem a importância de ter dinheiro aplicado no exterior. E falando em bolsa, tem algumas instituições que são mais firmes, né? São menos voláteis do que outras, né? Quais seriam essas instituições, por exemplo, Banco do Brasil? Tá, então você está perguntando o mercado de ações. Se a gente olhar hoje o mercado brasileiro, a gente tem em torno de 400 empresas listadas que permitem a você investir. Então, o que é importante quando você olha para o mercado de ações é, de novo, olhar para o seu perfil. Se você for conservador, moderado ou arrojado, ele vai alterar o percentual que você vai ter de investimento em ações e ali dentro, entendendo também os seus objetivos, procurar montar uma carteira que seja coerente com o seu perfil. Uma das ideias é você ter uma carteira como estratégia que esteja focada em gerar dividendos. Se você é uma pessoa que precisa de uma rentabilidade mensal e precisa fazer retiradas do seu investimento periodicamente, o investimento em ações de dividendos é uma boa escolha. Se você está no momento de fazer a montagem do seu patrimônio, montagem de um fluxo que depois vai ser usado de forma perpétua, preocupado em guardar dinheiro para o futuro, já que no futuro você vai estar se aposentando e essa aposentadoria vai requerer necessidades e demandas de um fluxo perpétuo de pagamentos. Então, você pode trabalhar com ações de valor, que na verdade não vão gerar pagamento de dividendos, mas vão gerar a maior rentabilidade possível para aqueles perfis dentro do segmento de negócio que é a bola da vez naquele ciclo econômico. Então, é o famoso juros sobre juros, né? Isso. Na prática, o que acontece é que com as ações você tem não só o pagamento dos dividendos, mas também a valorização da cota de ação. E isso gera, o milagre dos juros compostos atuando em teu favor, fazendo com que esse seu fundo e o seu patrimônio cresça e cada vez esteja mais próximo do que é o seu objetivo. E falando em previdência privada, ainda é uma boa? Pois é. Previdência privada é fundamental quando a gente hoje pensa no Brasil em que a gente está vivendo
onde, porra, os gastos do governo com previdência estão num nível estratosférico e já tem muita gente dizendo que nos próximos 5 a 10 anos a gente, se não fizer de novo uma nova reforma, vai ter um bom risco de ter default, ou seja, de não conseguir pagar as pensões estabelecidas da forma como elas estão funcionando hoje. Então, se alguém hoje pensa em gerar um patrimônio que possa ser de maneira gradativa utilizado para a sua aposentadoria, a previdência privada ela é fundamental. E a partir de quantos anos que é ideal começar a investir em previdência privada? Pois é, olha, o mais importante é você começar o mais cedo possível. A gente sabe que quando você faz uma análise de uma pessoa que investiu 10 anos entre os 20 e 30, ela vai ter um retorno muito maior quando chegar aos 60 de quem começou a fazer o mesmo tipo de investimento entre os 30 e 40. Mesmo que você invista o dobro daquilo que você investiu entre os 20 e 30, entre 20 e 30, aquele dinheiro com juros sobre juros que você consegue obter, gera sem dúvida um resultado que é muito melhor. Resumindo, o mais importante é entender qual é o seu perfil, quais são os seus objetivos financeiros, o que você pretende fazer com o seu dinheiro e mensalmente procurar economizar. A gente tem um conceito de equação de riqueza, que na verdade não é para que todo mundo fique rico, mas que todo mundo possa entender o que faz com que o seu dinheiro cresça. Então, a equação da riqueza hoje, ela leva em consideração o dinheiro que você já tem, mais o dinheiro que você está alocando e aplicando todo mês e o tipo de investimento que você faz com o patrimônio, com o dinheiro que você tem. Então, a equação da riqueza mostra o seguinte: quanto mais cedo e quanto mais você puder economizar, quanto melhor você puder investir em produtos que tenham a ver com o seu perfil, o seu objetivo, melhores os retornos e melhor o tamanho do fundo que você vai obter no momento em que vai, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa. Exatamente. Ou se preparar. Ao invés de você comprar, por exemplo, um sapato Louboutin ou uma bolsa Louis Vuitton, guarda esse dinheiro, investe, porque daqui a um tempo esse sapato vai virar 2, 3, 4, vai estar rendendo, né? Vai virar uma renda passiva. Exatamente. Ao invés de você querer com 20, 25 anos ter uma bolsa, ter um sapato só por status, né? Isso aí. Olha só, ninguém está dizendo para não consumir. O que está dizendo é que se você consegue reservar 20 ou 30% do seu salário mensalmente com o objetivo de se preparar para financeiramente usufruir desse dinheiro, você vai estar com certeza tendo resultados muito mais adequados do que quem não fez nenhum investimento, comprou mais de uma bolsa e mais de um sapato. Exatamente. Eu quero saber como é que eu posso te contratar. Como é que funciona? Eu abro uma conta na XP e depois eu ligo para você, te mando mensagem. Como é que funciona? Olha só, tanto faz. É claro que a dica principal é que, até puxando, né, a brasa para minha sardinha, é de que você deve abrir uma conta na XP. Se antes ou depois de consultar o seu assessor, não importa. O que importa é que você precisa ter uma conta, precisa, a partir dessa conta, definir melhor qual é o seu perfil de investidor. E aí depois eu faço uma entrevista com você. E aí você pode encontrar o seu assessor e fazer uma primeira e uma segunda entrevista. Perfeito. Na primeira entrevista, o assessor vai procurar saber quem você é financeiramente, quais são os seus gastos, os seus fixos, os seus objetivos futuros,
quanto você tem de desejo e necessidade financeira e vai te ajudar, a partir da preparação de um plano, a entendendo o seu perfil e o seu objetivo detalhado, a definir qual é a melhor forma de investir e a maneira de diversificar esses investimentos. Então, muito bom ponto teu. Primeiro de tudo, é importante você estar mais bem preparado até para poder iniciar o teu processo. Mas se você não souber muito, o assessor pode te ajudar a saber mais. E na hora em que você, junto com ele, preparam esse plano, definem melhor, né, e organizam a forma como você vai usar o seu dinheiro, você vai ter uma alocação adequada e um acompanhamento desses seus investimentos, da sua carteira, vai poder mostrar quão bom ou inadequado você está em relação à evolução para fazer esses ajustes. Perfeito. Agora eu quero um conselho de elevador. Pois é. Olha só, conselho de elevador, vamos imaginar que eu encontrei uma pessoa que esteja querendo investir, esteja com pouca confiança, né, e precise de um empurrãozinho. O que eu diria para essa pessoa é, primeiro, vem para a XP. A XP é uma das maiores corretoras de investimento do Brasil. Ela tem uma plataforma de investimentos enorme, ela tem produtos de diversos players do mercado financeiro, e talvez educa, né? seja o maior. A XP tem pessoas competentes e preparadas para assessorar você, a te educar financeiramente e te ajudar a ter os melhores resultados possíveis. Agora, por que a XP e não um banco convencional? Quando você olha hoje, o mercado ainda está, no Brasil, muito focado nos bancos. Sim. Mas o que acontece? Os bancos têm uma plataforma de investimento muito limitada. Sim, retrógrada até, né? Alguns bancos já estão melhores, mas na prática eles ainda têm uma orientação e um interesse de ter aplicações nos seus produtos próprios. E nem sempre isso é feito respeitando o perfil do cliente e os seus objetivos de patrimônio, de planejamento negócio. financeiro, negócios. Isso. Agora, o mais importante é que o banco, na verdade, o que ele faz é ganhar dinheiro com os juros dos empréstimos que ele faz. E aí, essa é a primeira diferença entre uma corretora de investimentos e um banco. O banco quer emprestar dinheiro e fazer lucro através dos juros que ele recebe. A corretora principalmente está preocupado em gerar um ambiente favorável de investimento que permita alocação adequada dentro do seu perfil, com uma gama enorme de produtos de diversos parceiros de negócio diferentes e que te ajudam a ter e maximizar o retorno sobre o teu investimento. Perfeito. José Carlos, muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer e uma honra te receber. Poxa, obrigado a você. Muito bom. LinkedIn José Carlos Fonseca, certo? Sim, José Carlos isso. Fonseca. Os meus alunos até LinkedIn assim, ó, que cor, meu amor. José Carlos, muito obrigada. A gente te encontra no LinkedIn José Carlos Fonseca, certo? Sim. É isso. Gente, muito obrigada. E semana que vem a gente volta com Fala Experts.